talvez um dos mais conhecidos do mundo, no planeta. Nós vamos ler a partir do versículo 9. E a maioria não vai precisar nem ler, porque todos já sabem de cor. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Pode assentar. A oração do Pai Nosso, ela é mundial. E a única coisa que Jesus veio fazer nessa terra é trazer religião, trazer religiosidade, misticismo. Aliás, ele veio quebrar isso, porque quando ele chegou aqui, ele teve mais problema com os sacerdotes, com a liderança daquela igreja, do que com o povo que estava lá no mundo, que estava no meio do pecado, na prostituição, na mentira. Ele teve mais problema com o sacerdote, porque o sacerdote tinha muita mania, muito costume. E quando a gente cria algumas manias, alguns costumes, a gente começa a enxergar Deus de uma forma equivocada. E isso irrita a Deus. Deus não gosta disso. Por isso que a religião não é coisa boa, porque ela nos faz enxergar Deus de uma maneira equivocada. Se você olhar para o Espiritismo, você vai enxergar Deus de uma maneira equivocada. Se você olhar lá para os budistas, você vai enxergar Deus de uma maneira equivocada. Cada religião que você for, você vai enxergar Deus de uma maneira, mas Deus é de uma maneira só. Mas quando você olha para a Bíblia, para a palavra que Ele deixou, você consegue identificar quem Ele é e como Ele é, e quais são os seus pensamentos. E antes de Jesus ensinar essa oração modelo, Ele já se preocupava com isso. Falava: o povo tem uma tendência a ser religioso, o povo tem uma tendência a se afastar de mim. Então Ele já nos adverteu pelo menos de 3 coisas importantes para a gente entender a oração do Pai Nosso, que parece ser tão simples, não é? E de fato é simples, é a gente que complica. No capítulo 6 mesmo, no versículo 5, diz assim: portanto, e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Jesus adverteu: eu vou ensinar como vocês devem orar ao Pai, porque eles ficavam doidos para aprender. Porque Jesus orava e as coisas aconteciam. Jesus falava com o Pai lá em cima e as coisas aconteciam aqui na terra. Jesus pedia e o Pai atendia. E eles falavam: a gente também quer isso. Ele falou: vou ensinar para vocês como devem orar. Mas primeiro, antes de eu ensinar, eu quero te falar uma coisa: não seja como esses hipócritas, que gostam de orar para aparecer para os outros. Será que hoje ainda tem gente assim? Que quer aprender a orar, gosta de aprender a orar, mas ele quer aparecer para os outros? Tem gente que gosta de mostrar que é espiritual, não é porque ela é espiritual, é porque ele gosta de aprender, apresentar e mostrar para os outros. Aí Jesus falou que não seja a oração sua, não seja com essa intenção, com a intenção de se promover, com a intenção de mostrar que você sabe, que você é isso, que você é aquilo. A outra coisa que ele falou, está no versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que está no secreto. O teu Pai que vê em secreto, Ele te recompensará. Outra coisa que Jesus estava falando, que vai valer de fato, meu irmão, além de você orar na frente dos outros, que sempre a gente vai precisar orar, o que vai fazer a diferença de fato é no seu particular, é o que você é de fato. Porque tem gente que sobe aqui, ele é uma coisa, quando chega lá na casa dele, ele é outra. Aqui ele ora, em casa ele não ora, não é?
Aqui ele ora e prega e fala da lição de moral, mas chega lá fora ele dá cano nos outros, compra e não paga, trata mal a esposa, fala palavrão, não é? Então, meu irmão, Deus quer que você seja sincero, autêntico. Que você seja verdadeiro. Uma das coisas que levou Davi a ser promovido era isso, que Deus vigiava e olhava Davi no seu particular. Mas Deus, meu irmão, não está olhando só a gente como a gente é aqui dentro da igreja, não. Deus está olhando lá no trabalho, Deus está olhando lá na minha casa, como que eu sou, como que eu comporto. E não é para você ser carrancudo, mal-humorado, não é nada disso. É para você andar correto com as coisas, porque Deus está nos observando no nosso particular. Então Deus vai te observar, é lá dentro do seu quarto, é a oração que você faz lá, aquela oração sincera, porque tem gente que fala que crê em Deus só na frente dos outros, mas quando vai para o quarto, ali, ao invés de orar, ele vai fazer outras coisas, ele vai acessar outras coisas. E no versículo 7, ele fala a última recomendação, antes dele ensinar como deve orar o Pai Nosso, a oração modelo. Aí no versículo 7 ele diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumo que pelo muito falar serão ouvidos. Jesus falou: eu vou ensinar uma oração, um modelo de oração para vocês, mas primeiro, não vai para a praça pensando que você é o bonzão que eu estou te ensinando, não. Outra coisa, entra para o seu quarto e ora também, porque para aparecer já tem muita gente querendo aparecer. E outra coisa, não usa de vã repetição. Então, meu irmão, para você pegar a oração do Pai Nosso, transformar ela numa reza, custa pouco. O que é reza? É uma oração repetida. E isso Jesus falou que não deve fazer, que ele não agrada. A repetição, ela se torna vã, porque Deus não quer a gente como papagaio, falando palavra decorada. Deus quer que você fale com autenticidade. Deus quer que você fale com propriedade. Deus quer que seja verdade aquilo que está saindo da sua boca. Então ele falou que não seja de vã repetição, porque você orar, vamos orar a oração do Pai Nosso? Vamos, a gente junto, tem problema repetir? Não, mas se ela for simplesmente uma repetição, ela vai se tornar vã, porque se torna uma vã repetição, que eu só estou repetindo aquilo que eu decorei, mas Deus não quer nada decorado, Deus quer as coisas de coração, verdadeira. E aí ele vai e fala, vocês devem orar assim. Aí ele começa: Pai Nosso que estás no céu. Mas o que ele queria ensinar com isso? Sendo que ele acabou de falar que não quer vã repetição. Ele queria que a gente decorasse? Não, ele queria que a gente aprendesse. Então a primeira coisa que a gente deve aprender é que quando a gente for orar, essas coisas que Jesus colocou dentro dessa pequena, objetiva e compacta oração do Pai Nosso, essas coisas devem ter na nossa oração, para a nossa oração ser completa e ela ser eficaz diante do Senhor. Então a primeira coisa que ele fala: quando você for orar ao Pai, primeiro, exalte a Ele. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Está exaltando a Deus. Santificado é o Senhor, exaltado é o Senhor. Mesmo que não seja nessas palavras, que Ele mesmo falou para você não estar repetindo, mas na sua oração, meu irmão, você tem que exaltar a Deus. Na nossa oração, a gente tem que chegar falando para Ele que Ele é Senhor, que Ele é grande, saber que a gente é pequeno. Ah, mas eu sou rico, é pequeno. Ah, mas eu sou bonito, é pequeno. Ô Carlinhos acha que é bonito, acha que... Mas não adianta, Carlinhos. Né, Léo? Uma tá paga. Mas é assim. Então tem gente que acha, mas, meu irmão, quando você for orar, você precisa entender que Deus é Senhor e a gente é servo. Não interessa o tanto de dinheiro que você tem, não interessa as posses que você tem, não interessa se você é novo, se você é bonito, se você é forte, se você é fraco, se você é musculoso, não adianta nada. Você tem que saber, Ele é o Senhor e exalta Ele, sabendo que Ele é grande. Eu já falei aqui, tem gente que vai orar, engrossa a voz, grita, ordena para Deus, Deus, não. Tem que entrar por baixo, tem que ficar humilde, tem que ser humilde. Falar: Senhor, santificado é o teu nome, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Primeira coisa, se posicione no seu lugar, saiba quem você é. Não tenta chegar para Deus exigindo as coisas,
Ah, eu faço isso. Ele falou assim, teve um que chegou orando na sinagoga e falou assim, eu sou dizimista, eu dizimo, eu jejuo, eu faço, então eu tenho autoridade para falar com o Senhor. Eu falei, Deus falou, ih, esse aí, coitado. O outro desceu justificado. Que eu faço isso, faço aquilo, eu tenho autoridade nada. Continua tendo que ser humilde do mesmo jeito. Então trata de exaltar a Deus e saber que você é pequeno. Por isso que ele falou, começa a oração falando, Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Reconheça a majestade dele, reconheça a grandeza dele. Sua oração vai ser eficaz. Com humildade a gente consegue tudo com Deus. Com arrogância você não consegue nada. A segunda coisa que a gente aprende na oração, que não era para decorar, ele falou, venha o teu reino. Mas como venha o teu reino? Reino é de reinado, é de governo. Quando fala venha o teu reino, fala governa a minha vida, pode mandar em mim, pode falar o que o Senhor quer, pode pedir que eu estou pronto para te atender. Porque a oração, meu irmão, tem gente que faz oração só para pedir, a oração dele só tem pedido. E quando eu falo venha o teu reino, eu estou falando o Senhor também pode pedir. Não é? Tem gente que fala, Deus, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, que ele pensa assim, eu sou o coitadinho, Deus é grandão, então quer dizer, não tem nada para oferecer para Deus, mas eu vou só pedir para ele me dar alguma coisa, para ele prover alguma coisa, para ele liberar alguma coisa, mas Deus quer que você dê a ele alguma coisa, Deus quer que você provê alguma coisa para ele também, Deus quer a sua adoração, seu coração, sua atenção, sua fidelidade. Aí quando a gente fala, vem o teu reino, a gente está falando com Deus assim, pode pedir também, pode reinar na minha vida, o Senhor manda. O que é que o Senhor está mandando? O que é que o Senhor quer que eu mude? O que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor precisa de mim? Pode falar, eu estou aqui pronto também, porque eu preciso do Senhor e o Senhor pode contar comigo também. Você vem o teu reino, é deixar Deus reinar. Agora tem gente que quer orar a Deus, repete a oração do Pai Nosso, não sabe nem o que está falando. Porque quando fala vem o teu reino, é deixar Deus governar a sua vida. Mas tem gente que fala assim, vem o teu reino. Aí quando Deus fala, então para com isso, você fala, não, isso eu não paro. Como é que vai vir o reino? Então para com a mentira? Não, eu não paro não, eu gosto da mentirinha. Ah, então para de pular cerca? Não, não paro não, porque eu estou divertindo. Vamos parar de agir assim, assim, assim? Não, eu não paro não. Mas como é que vai vir o reino? Vem o teu reino, é deixar Deus trazer ordenança sobre a minha vida. Então, quando vem o reino de Deus sobre a minha vida, eu passo a fazer o que Ele me impede e eu paro de fazer o que Ele me proíbe. Isso é reino de Deus sobre mim. Porque se não tiver isso, o reino dele não está sobre mim, não. Eu mesmo estou reinando minha vida. Eu mesmo governo. Eu faço o que eu quero, o que eu bem entendo. Então está vindo o meu reinado sobre mim mesmo. Mas quando Deus vem reinar sobre a minha vida, eu passo a fazer aquilo que Ele agrada. Não simplesmente aquilo que eu quero. E o versículo 11 fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Primeiro fala do pão. O pão é sustento. Meu irmão, mais uma vez a Bíblia afirma que aqui nessa terra, Deus não tem coisa só lá no céu para nós não. Não é só depois que a gente morrer que a gente vai ser salvo, viver eternamente com Ele. Isso é maravilhoso. Mas aqui na terra, Deus promete não faltar o pão na nossa mesa. Ele promete mandar o sustento para a nossa vida. Porque Ele sabe o que a gente precisa. Então fala o pão nosso, mas fala de cada dia. Interessante, né? Lá no Antigo Testamento, na época de Moisés, essa palavra já era confirmada. Porque quando o povo entrou para o deserto, e Deus falou assim, vá Moisés, pega o povo, eu vou levar para a terra prometida. Ah, mas Senhor, mas no meio do deserto não tem padaria, não tem supermercado, não tem nada, e vai embora que eu vou sustentar vocês. Aí Deus mandava o maná descia do céu, era um alimento, o maná vinha pronto, imagina o pão pronto, assado, prontinho, ele vinha toda manhã. Todo dia Deus mandava, e Deus falava assim, ó, todo dia eu vou mandar o maná, e vocês comam, e não guardem para o outro dia, a não ser na sexta-feira. Não guarde para o outro dia. Por quê? Porque Deus manda o pão nosso de cada dia. Tem gente que está querendo que Deus dá para o ano inteiro, que Deus dá para a vida inteira, quer segurança para a vida toda. Tinha um homem no Novo Testamento que a Bíblia fala que construiu celeiro. Aí ele falou assim, vou aumentar esse barracão, porque eu já estou rico, abastado, estou cheio, e eu estou tranquilo, eu não preciso me preocupar com nada. Aí disseram lá, ô louco, hoje vai pedir sua alma.
Você devia ter juntado tesouro no céu. Meu irmão, Deus vai nos dar o pão de cada dia. Sabe por quê? Para nos manter dependente dEle. Cada manhã a gente precisa da bênção dEle. Cada dia que a gente acorda, a gente precisa da bênção dEle. Cada dia a gente precisa, não tem, Deus nunca vai te dar uma bênção, fala, estou te abençoando hoje pro resto da sua vida, agora a gente não precisa nem orar mais, pode viver sua vida que eu já te dei recurso. Não, é todo dia, eu tenho que orar todo dia, eu tenho que buscar todo dia, eu tenho que receber todo dia, eu preciso de Deus todo dia. E aí o versículo 12 fala, perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, cada versão fala de um jeito, mas todas com o mesmo sentido, porque quando a Bíblia foi traduzida, do original lá primeiro foi para o latim, depois foi para o inglês, depois voltou para o português, algumas palavras, às vezes uma Bíblia pode ter sustento, a outra pode ter alimento, né? Mas tudo tem o mesmo sentido. Então quando fala perdoa as nossas dívidas, ou perdoa os nossos devedores, mesma coisa, é o mesmo sentido, só que tem um sentido aqui que não muda para nenhuma das versões. Fala assim, perdoa, Senhor, nos perdoa, assim como nós também perdoamos a quem nos ofende. Você sabe o que Jesus está ensinando? Que o perdão de Deus está disponível para a nossa vida, mas ele é condicional. O perdão de Deus, porque perdão, meu irmão, esse pedido de perdão aqui, é o requisito principal de uma oração. Qualquer oração que não tem pedido de perdão, ela está faltando alguma coisa. Duas coisas que tem que ter na oração, agradecimento e perdão. A gente tem que sempre agradecer e sempre pedir perdão. Se você passa um dia sem pedir perdão a Deus, fala, eu não pequei, isso é mentiroso, porque a gente peca. E às vezes você tem que pedir perdão por pecado oculto, aquele que às vezes você até esqueceu, mas peça por precaução. E fala, Deus tem misericórdia, me perdoa também meus pecados ocultos, como Davi pediu, e me lava com teu sangue poderoso. Porque quando o Senhor vier buscar a igreja, ou se isso não acontecer, quando eu for ao teu encontro para acertar minhas contas contigo, eu preciso estar em dia. Então alguma coisa que eu fiz que não lhe agrada, às vezes, meu irmão, a gente comete um deslize, às vezes uma brincadeira, às vezes uma coisa à toa, às vezes uma coisa que você esquece, você comete pecado. A Bíblia fala, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Às vezes a gente pode fazer o bem alguma vez e acabou não fazendo. Isso também é pecado. Então pede perdão a Deus. Mas só que Jesus está falando, se você não perdoar, quando você for pedir perdão para Deus também, Ele também não vai te perdoar não. Eu já vi situação assim. Pessoa brigou com a outra, irmão brigou com o irmão, ficou com raiva. Aí depois o outro falou, me perdoa. Eu falei, eu não perdoo. Essa pessoa, quando ela orar, fala, Deus me perdoa, Deus fala assim, quando você for lá e perdoar ele, eu também te perdoo, que é condicional. Jesus veio ensinar justamente isso, porque ninguém aqui foi tão prejudicado e tão ofendido como ele, que cuspiram na cara dele, bateram nele. O Filho de Deus, Todo-Poderoso, estou falando do Filho de Deus, é o Filho de Deus que criou o céu e a terra, é o Filho de Deus, quando Deus estava criando o sol, ele estava lá para ver. É todo poderoso, ele não precisava disso não. Ele podia fazer que esse cara virar carvão, ele podia arrebentar com eles tudo, mas por amor a nós, porque tinha que passar por isso, ele suportou todas as coisas e perdoou aqueles homens. E uma das coisas que ele fez quando ele estava na cruz, ao invés de ele falar, Senhor, esses camaradas me bateram demais, antes de eu ir embora eu quero fazer um pedido, torra eles igual carvão. Não, Jesus virou, Pai, perdoa eles. Eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Perdoa eles. Olha a oração de Jesus. Meu irmão, aqui é a pessoa que te ofendeu, que te deu prejuízo, que te roubou, que te traiu. Entra no teu quarto e fala, Deus abençoa ele. Quer que amanhã ele esteja bem, que ele conserte com o Senhor, que ele mude de vida, que ele deseja bem para essa pessoa. Não deixa a ira entrar no seu coração, mas perdoa, libera, que assim toda vez que você precisar do perdão de Deus, Ele vai liberar para você também. E aí você vai ter uma vida de comunhão com Ele. E Ele fala, não deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meu irmão, você precisa orar para Deus te livrar do mal, sabe por quê? O inimigo, a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor buscando quem possa tragar, ele fica buscando oportunidade.
para tirar sua paz, tirar sua alegria, atrapalhar seus negócios, atrapalhar sua vida, atrapalhar seu casamento, tocar nos seus filhos, tocar na sua família, tocar na sua história. Mas quando a gente tem Deus na nossa vida, a verdade sempre aparece, Deus sempre traz à tona, Deus desvenda tudo, joga ele por terra, porque Deus nos livra do mal. Na hora certa Deus age, na hora certa Deus entra com a atitude dele, e o inimigo tenta, mas aquele que está com o Senhor de verdade, Deus livra ele do mal. E depois, no decorrer da vida, você vai vendo, tudo vai bem, porque Deus está cuidando das nossas coisas. Então ore sempre, peça a Deus, e pode pedir. Jesus falou, quando você orar, você pode pedir para Deus te livrar do mal, porque Ele te livra. Certa vez Jesus chegou para Pedro, e Pedro falou assim, Jesus falou assim, eu vou me entregar, eles vão me pegar, vão me levar para a cruz, eu vou morrer, eles vão enfiar cravo na minha mão. Aí Pedro falou, não, se eu estiver aqui ninguém vai fazer isso. Ele falou, para trás de mim, Satanás. Aí falou outra coisa para Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Satanás essa noite pediu para se andar com sua vida. E eu orei ao Pai para te livrar do mal. Não deixei não. Sabe por que Deus falou aquilo? Porque Jesus falou aquilo? Porque Pedro não ia aguentar aquela luta. O inimigo estava tentando colocar uma luta sobre Pedro que não ia suportar. Jesus falou, não deixa não, Pai. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, diante de Deus com gemidos inexprimíveis. E quando você ora para livrar do mal, o Espírito Santo de Deus está lá, livra ele, Senhor, não deixa isso acontecer não, olha lá, olha onde é que ele está indo, olha o que o inimigo está preparando para ele, livra ele, Senhor, livra e ele nos livra. Quantas coisas, meu irmão, que você nem ficou sabendo que o inimigo já tentou para sua vida, mas Deus já te livrou. Você não tem nem notícia, mas Deus já trabalhou a seu favor. Então ore sempre pedindo a Deus para te livrar do mal, e Ele vai continuar livrando como Ele livrou até hoje. Amém? Vamos ficar de pé, não temos mais tempo. A oração do Pai Nosso não foi um texto para ser decorado e repetido quando a gente quiser, mas foi uma oração modelo para ensinar como que a gente deve falar com Deus, mesmo que seja nas suas palavras, mas sempre você começa exaltando a Deus. Você pode pedir Ele para não faltar o alimento na sua mesa, Ele te livra do mal, Ele vai sempre te perdoar, mas lembre-se como você perdoa os outros também. Se a sua oração tiver isso, meu irmão, a sua oração é eficiente, e nunca vai faltar a resposta de Deus para a sua vida. Amém? Deus, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, agradecemos o Senhor pela tua presença, por essa bênção, por essa noite. Ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar de uma forma poderosa, nos levar em paz para a nossa casa, para o nosso lar, abençoados, ó Pai, pelo Senhor. Livra de todo mal, repreende, Pai, toda cilada do inimigo, todo levante, tudo que possa estar preparado contra a vida de cada um dos irmãos, nós repreendemos, declaramos frustrado todo o plano do mal, mas declaramos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Abençoa o nosso trabalho, abençoa o trabalho de cada um, do seu dia a dia. Oh Pai, abençoa a sua família, abençoa essa pessoa que ainda está desempregada, que o Senhor possa prover sobre a vida dele, Pai, a bênção do Senhor. Nos leve em paz e nos dá a tua bênção, meu Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, não só hoje,